Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa super live, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa super live agora por aqui. Seja bem-vinda, Isabel, seja bem-vinda, Isa Nazário, Central da GR, que honra ter vocês por aqui. Seja bem-vinda, Lu Moraes. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa super live de férias com ginástica rítmica. Estamos iniciando hoje a nossa primeira live exclusiva aqui do canal @regimbr. Esse evento especial que está iniciando hoje, né? E vai até o dia 6 de julho, aqui sempre às 20 horas, aqui no Instagram, @regimbr. Então, nós temos uma programação incrível. Nossa querida participante Jéssica Maier já está por aqui. Só vou dar uns avisos rapidinho, a gente já inicia. Olá para a Dani. E nós vamos então nos preparar aí, né? Porque hoje a gente tem Jéssica Maier, mas a nossa agenda está lotada aí de boas participantes e nos próximos dias então nós vamos ter aqui incríveis participantes no nosso super live. Então eu já deixo o convite para esse domingo, dia 25, sejam todos por aqui também para acompanhar a super live com Bianca Maia, nossa ginasta, ex-ginasta da seleção brasileira, né? Que vai falar sobre essa transição de ginasta, professora ou treinadora. E fiquem ligadinhos também, porque a agenda está recheada com profissionais da fisioterapia, da nutrição e todo mundo aqui falando sobre ginástica rítmica. Então aproveita para deixar o seu like, para compartilhar aqui através do aviãozinho, para que todo mundo então possa participar aqui com a gente. E hoje nós vamos ter então Jéssica Maier, nossa querida participante. A nossa primeira super live. Olha, a Angélica por aqui, seja bem-vinda, Angélica. Olá, Maier. Oi, Val, tudo bem? Oi, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tudo ótimo. Ah, maravilha, olha aí, ó. Enquanto o pessoal tá chegando, então nós temos aqui a trajetória dessa ginasta olímpica que está chegando aqui, que representou o nosso país, né, no mais alto nível da nossa modalidade. E hoje, então, vai falar um pouquinho aqui com a gente. Um oizinho para todo mundo que está chegando. Apresento a vocês, então, Jéssica Maier, a palavra para você, para a gente começar. Boa noite, Val, boa noite a todos, né? É uma honra para mim estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, né? E de como os treinadores impactaram e influenciaram na minha carreira. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, legal. A gente que fica muito contente com a sua participação. O pessoal está chegando aí, a gente acabou de iniciar, então sejam todos bem-vindos. Eu sei que a sua trajetória dispensa aí algumas apresentações, mas eu vou reforçar aqui porque esse currículo é incrível. Então vamos lá, integrante da Seleção Brasileira de Conjunto por 7 anos, né? Não é pouca coisa. Participou de 4 campeonatos mundiais com o conjunto. Foi campeã de Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos. Também capitã do Conjunto Brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. E foi eleita a melhor atleta de ginástica rítmica do ano de 2017 no Prêmio Brasil Olímpico. E a gente quer saber então, Maier, como que é essa sensação hoje, né, de poder ter tido tantas boas experiências com a GR? Como que você se sente enquanto, com essas escolhas que você teve enquanto ginasta lá atrás? Aquela menininha que começou lá em Timbó com a GR e que alcançou todas essas conquistas. Como que foi para você? Eu acho que foi até que natural, assim, né? Eu sempre fui apaixonada pela ginástica desde pequenininha, né? Lá quando comecei. Eu já tinha esse sonho, né, de um dia representar o Brasil, mesmo sem saber muito como que ia ser, as dificuldades que eu ia enfrentar. E eu fui dando um passinho de cada vez, né? Comecei com 4 anos, aí entrei para a equipe de alto rendimento, aí comecei a participar dos campeonatos estaduais, depois fui para os brasileiros. E quando eu vi ali com 15 anos, né, ocorreu uma seletiva que ia selecionar meninas para a seleção brasileira.
E eu fui, assim, sem saber muito o que ia ser, né? Porque tinham muitas meninas muito boas, meninas que eu me espelhava na época, que já tinham competido Olimpíadas, que já tinham ido para os Jogos Pan-Americanos. E era uma seletiva aberta, então todo mundo, todas as meninas que nasceram até aquele ano podiam participar. Então eu fui sem muita expectativa, mas eu dei o meu melhor, né? Dei o meu máximo. E quando eu fui selecionada, foi realmente uma grande realização para mim e também para minha família, né? Porque a minha família foi muito importante ali, principalmente no início da minha carreira, né? Se não fosse pelo apoio deles, emocional, financeiro, de todas as formas, né? Eu não teria conseguido realizar esse sonho. E eu sempre falo assim que entrar na seleção foi fácil, né? O difícil foi continuar, não desistir, porque a rotina de uma ginasta da seleção brasileira de ginástica rítmica não é fácil, né? São muitas horas de treino, então eu deixei minha família, deixei os amigos, para me dedicar só ao treinamento da ginástica. Então, a minha vida mudou muito, mas eu sou muito feliz, né? Com as escolhas que eu tomei. Sempre, como eu te falei, fui apaixonada pela ginástica e eu vi ali você falando das minhas conquistas, até me dá um orgulho assim de mim mesma, porque realmente não foi fácil, né? Foram muitas dificuldades que eu passei e eu até desisti da seleção. Eu entrei na seleção, fiquei 3 anos, tive algumas lesões, momentos de dificuldades, desisti da seleção, voltei para o meu clube para treinar. E depois tive a oportunidade de retornar, né? E foi quando tudo aconteceu, quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, fui a capitã do conjunto, né? Então, eu acho que, eu sempre falo assim, que eu acho que eu fui premiada por não ter resistido, sabe? Porque se eu tivesse desistido ali naquelas dificuldades de lesão e tudo mais, eu não teria vivido o meu sonho, né? Que era de competir nas Olimpíadas. Olha quem está aqui participando com a gente, Bruninha Martins, que foi, né, treinadora junto com você, professora de balé da seleção, nossa capitã maravilhosa. Beijo, A Juliana, acho que é sua irmã, né? irmã. Aham. Ah, legal, olha aí. Eu acho que a Fran estava por aqui também, parceira de time. Olha aí, muita Fran, gente maravilhosa. acompanhando. Legal, legal. E conta pra gente, né? Você começou na ginástica com 4 anos, né? E como que você conheceu a ginástica? Quem que foi aquele que te influenciou a levar você pra ginástica? Ah, então, eu era uma criança, digamos, ativa, assim, né? Aqui em casa brincava muito, não parava quieta. E antes mesmo de eu entrar para ginástica, eu já brincava de dançar, já fazia estrelinha, espacate, sem nunca ter feito uma aula de ginástica, né? E um dia acho que eu estava na casa da minha avó, brincando de fazer ginástica, e uma amiga dela tinha as filhas que faziam ginástica. Minha mãe nem sabia ainda o que era direito à modalidade, né? Isso foi, acho que lá em 1998, assim, faz tempo, né? E aí ela falou, por que tu não leva ela? Ela tem jeito e tal. E aí a minha mãe me levou para fazer uma aula experimental, né? Para conhecer a modalidade. E eu e minha irmã também, né? Nós duas iniciamos juntas. A minha irmã já era um pouquinho mais velha, né? E, e como eu te falei, logo me apaixonei, assim. Comecei a treinar com 4 anos. Eu lembro que, acho que quando eu tinha uns 6 anos, eu já fui selecionada para a equipe de alto rendimento, né? Mas eu ainda treinava pequenininha, assim, as coisas, mas eu já tinha o contato ali com as meninas mais velhas, né? Que elas eram grandes inspirações para mim. E fiquei ali uns 4, 5 anos na equipe sem competir, só aprendendo. E acho que foi assim, foi como se fosse assim, eu que tinha esse talento que encontrou a modalidade certa, sabe? Legal. Eu não sabia que a sua irmã também tinha sido ginasta. Olha aí, ó, te deu uma inspiração Sim. também. Sim, ela era minha grande inspiração. E ela fala que ela nem tinha muito jeito, assim. Ela começou com 13, né? Então ela não teve mais dificuldade com a parte de flexibilidade. Acho que ela ficou um ano só e eu continuei. Ah, legal. E quais são essas principais memórias que você tem desse início, assim, de ter começado, na modalidade mesmo? Só tenho lembranças maravilhosas, assim. Eu lembro de
ser muito feliz treinando com as meninas, as minhas amigas, que são amizades que eu levo até hoje, né? E só tenho lembranças maravilhosas desse tempo, assim. Era muito leve o ambiente de treinamento. A gente, desde pequenininha ali, já treinava ali 4 horas por dia, né? Mas sempre foi tudo muito leve, sempre fui muito feliz. E eu acho que também por isso que eu consegui ficar tanto tempo no esporte, né? Eu acho que esse é o principal, né? E os treinadores têm um papel muito importante nisso, né? De plantar essa sementinha da vontade, da dedicação nos seus atletas, né? Uhum. A gente vai falar sobre elas agora. Quanto tempo você teve desde da sua idade até o momento que você parou de treinar? Deixa eu pensar. O começo foram 20 anos. 20 anos. Eu comecei em 98 e encerrei minha carreira na seleção em 2018, né? Foi mais até, porque depois da seleção eu ainda competi aqui no Campeonato Brasileiro, Jogos Abertos, então foram mais de 20 anos aí. E essa carinha que não tem nem idade nem rostinho de 15, né? Veja só. Ah, E sim. com relação então aos aprendizados que você acha que você teve com essas professoras e treinadoras e que você considera que você leva para a tua vida mesmo, as professoras que você que teve na sua carreira de ginástica. Eu acho que sem um treinador não existe um atleta, né? Então, eu acho que eu sou um pouquinho do que cada treinador que passou na minha vida, né? Eu tenho memórias da minha primeira treinadora, que foi a professora Janete, que dava treino para mim e plantou essa sementinha do querer, né? Depois passei por outras treinadoras no meu clube, depois na seleção. Na seleção também tive a oportunidade de treinar com treinadoras estrangeiras, né? E aí conhecer uma outra cultura diferente aqui do Brasil. Então, eu sempre tentei tirar o melhor de cada treinadora, né? Eu lembro quando eu entrei na seleção, aqui em Timbó a gente não tinha balé, né? E eu lembro quando eu entrei na seleção, eu tinha muita dificuldade no balé. E a Bruninha, não sei se ela tá ainda, mas muita dificuldade, mas eu usava dessa dificuldade a minha motivação para não desistir. Eu repetia muito, me dedicava muito, né? Para conseguir ali passar por cima das dificuldades. Então, eu sempre tive essa mentalidade de tirar o melhor de tudo, né? Dos treinadores, Uhum. inclusive. Você falou da Janete, cheguei a conhecer a Janete também. Viajei com Jogos Abertos com ela. E Sim, quem a foram Janete. essas professoras e treinadoras durante a sua história? Você pode falar o nome delas aqui pra gente? Vamos ver se eu não vou esquecer ninguém. A Janete, né, que foi com quem eu comecei. Depois eu passei para professora Daisy, que ainda dá aula aqui em Timbó. Professora Tati, a Tatiana Espíndola. A Ana Paula Mor. Depois eu entrei na seleção, aí eu treinei com a treinadora Gyurga Nedialkova, que é uma treinadora búlgara, né, que foi a treinadora da seleção brasileira no ano de 2010. Depois com a Camila e com a Bruna. Em 2016, a gente teve a oportunidade de treinar com a Ekaterina, que é uma técnica russa, né, e fez toda a nossa preparação ali para os Jogos Olímpicos. Eu acho que de treinadoras principais foram essas, né, mas tiveram outras que passaram ali, que não eram minhas treinadoras, mas ajudavam, né? Como a Cris, de Blumenau, né? E as professoras dos clubes, né? E eu acho que eu não esqueci ninguém. Me Essas perdoem se eu foram as esqueci que alguém. tiveram ainda durante a tua trajetória principal, digamos assim, né? Mas sempre tem quem contribui, mesmo na seleção, né? Todo mundo tem a equipe que está por trás ali contribuindo. Isso é muito positivo para ter esse resultado da GR hoje, né? Que Com nós estamos certeza. colhendo aí. Trabalho de muitas mãos. Exatamente. Conta pra gente então alguma história engraçada aí que você já viveu com as suas professoras e treinadoras da GR. Deixa eu pensar. Histórias engraçadas. Quando eu era pequena, assim, eu era muito esquecida e desorganizada, assim. Então, sempre tinha alguma coisa, esqueci alguma coisa, e elas sempre tinham que
que me lembrar de tudo, né? Mas depois eu tive que melhorar, porque na seleção não tinha ninguém para ajudar nisso, né? Tinha que ter a minha responsabilidade. Já passei, assim, de momentos alegres são inúmeros, assim, né? Mas um especial não consigo lembrar, assim, agora, mas E perrengues foram aquela vários. coisa de chegar no ginásio e esquecer o arco, esquecer o colã, sapatilha, essas coisas. Ah, já aconteceu. Não nas competições, mas no treinamento, assim, né? E depois na seleção eu fui a capitã, né? Então eu lembro que quando houve uma mudança da equipe ali depois das Olimpíadas, as meninas que iniciaram, elas eram mais novas, inexperientes, assim. E eu lembro de sempre repassar 1000 vezes até chegar a olhar na bolsa delas para ver se elas esqueciam alguma coisa, porque né? Se elas esquecessem, eu também levava bronca, né? Porque eu era capitã, então eu tinha essa responsabilidade, essa missão, né? Sim, sim, mas eu passei por isso também de ver as meninas chegando no ginásio sem aparelho. Isso faz parte, né? Mas não imaginei que Jéssica Maier também passou por isso. Sim, A sim. Bruna Disse era muito, muito no pé das meninas mesmo, olha aí, ó, viu? É. E aqui em cima o maridinho tava dando, não é a melhor de todas que já trabalhou, Bruna, viu? Olha aí, ó. Legal, Querido. legal. Essa coisa da história engraçada, né, com os professores é com porque eu sinto que, querendo ou não, todas as pessoas que passaram pela tua história enquanto professor, né, aqui eu atuo muito com os professores e treinadores, vão deixar a sua marquinha, né? Então, você enquanto ginasta que chegou ao auge da seleção, a uma Olimpíada, enfim, esses professores precisam saber que mesmo uma ginasta nesse nível tem lembranças, né, desses momentos e tudo mais. Então, tudo que você vive com o seu professor ou treinador fica marcado, né? Nada Sim, fica esquecido na memória aí. São com muitas certeza. histórias. E a ginástica rítmica é um esporte que tem como característica o treino, né? Muito treino. Então, eu passei, às vezes, eu passava mais tempo com as minhas treinadoras do que eu passava com a minha mãe em casa, né? Porque estudava, já ia pro treino, só tinha ali o período da noite para ficar com a minha família. Então, é tudo muito intenso, né? Realmente, as nossas treinadoras se tornam parte da nossa família, assim, né? A Bruna tá pedindo para você contar da Rússia. A treinadora queria que vocês falassem um poema. E aí vocês saíram declarando uma música. Ah, não, vai ter que contar pra gente Ai, agora. não, Bruna, essa eu nem queria contar essa, mas em 2012 a gente fez um estágio de treinamento na Rússia, e a gente ficou quase um mês lá, acho que foram 3 semanas, um pouquinho mais, em São Petersburgo, na Rússia. Foi a primeira vez, né, que eu tinha ido para lá, e uma grande experiência, né, porque a Rússia é o país da ginástica. E a gente foi para lá no final do ano, então tava muito frio, assim. Eu lembro que a gente quase não via a luz do sol, assim, porque amanhecia muito tarde e escurecia muito cedo. E também a gente ficava o dia inteiro no ginásio, né? A gente dormia no ginásio, era tudo ali, a gente não saía do ginásio para nada. O dia que a gente tentou sair, a gente quase morreu de frio, porque a gente não tinha roupa apropriada, né? E como a Bruna falou, a gente chegou lá assim, a gente era novinha, né? Toda a seleção era nova, né? Então a gente chegou lá, assim, as treinadoras eram bem rígidas, né? Porque a própria língua, o jeito deles falarem, a cultura é rígida, né? Então a gente chegou lá para fazer. Eu lembro que a aula de balé a gente fazia com a pianista tocando pra gente. E, gente, ela passava umas sequências de balé muito difíceis, assim, né? Foi o primeiro ano da Bruna na seleção, então ela estava ainda indo passo a passo com a gente, né? E aí chegou lá, a treinadora, a professora de balé passava uma sequência super difícil, assim, já mandava a gente fazer com a pianista. Eu lembro que eu não conseguia memorizar a sequência, foi assim, ó, eu suava de nervoso, porque as treinadoras eram bravas. E aí, quando a gente foi treinar no ginásio, começar a montagem das coreografias e tudo mais, a treinadora de lá falava que a gente era muito devagar, que a gente tinha que ser mais ágil, né? Então, ela mandava a gente fazer os lançamentos, declamando, falava pra gente declamar um poema, fazendo o lançamento, para trabalhar a cabeça, né? Então, eu lembro que assim, a gente não sabia, ninguém lembrou de poema nenhum, a gente não sabia poema,
E a Bruna ficou tão brava, ela falou, gente, vocês não foram pra escola, vocês não sabem que eu dei rolar um poema. E aí a gente começou a cantar a música, o hino nacional, fazendo as trocas com as massas para treinar essa agilidade. As histórias, a Rússia tem grandes histórias, assim. Olha Foi a aí, ó. primeira experiência que a gente teve lá, assim, a gente tem muita história, assim, para contar, mas não são histórias, agora é engraçado, mas na época foi tenso, assim. Mas é ginástica criativa, tem que ser, olha aí, ó. É Transformaram em verdade. música para poder memorizar, muito bom. Vocês cantaram Seguro Tchan. Não, a Bruna tá entregando todas aqui. Bruna, eu te mato, Bruna. Vamos falar sério agora, então. Você, você viveu essa fase na seleção, né? Essa fase do internacional, do participar de fora do Brasil e tudo mais. Viajou e treinou em outros países, outras culturas. A gente sabe, né, por vocês que já participaram ou por quem já foi para fora, que é diferente. Lá fora, você acha que existiu alguma coisa que você viu, né, desses professores e treinadores que é muito diferente e que você acredita que não funcionaria no Brasil e coisas que você acredita que dá para a gente trazer para nossa realidade, assim, como aprendizado? Ah, eu, eu acho que a seleção hoje, ela evoluiu muito, né, com o passar do tempo, e eu fiz parte dessa evolução, assim, né, porque eu entrei na seleção em 2010, nem era a Camila treinadora ainda, né, e eu fui é, fazendo parte dessa evolução, assim, tanto da Camila como treinadora, a Bruna professora de balé, e a importância de ter uma equipe multidisciplinar, né? Que isso eu via que tinha nos outros países, e na época a gente não tinha, né? Então os outros países viajavam com técnico, com médico, fisioterapeuta, né? E isso na época, ali no início, a gente não tinha. E aí a Camila, né, batalhou muito para conseguir formar essa equipe, né? No início eram muitos professores que faziam trabalhos voluntários ali com a gente, preparação física, até o balé, antes da Bruna vir morar para Aracaju e treinar a gente tinha aula de balé com outra professora, mas hoje eu acho que a seleção do Brasil, assim, está num nível excelente, assim, em relação ao mundo, assim, sabe? Estrutura e tudo mais, assim. Uhum. E lá fora, você acha que esse foi aprendizado também que a gente tirou, né? Que hoje a gente está colhendo os frutos disso, mas teve algo que você visualizou que de repente não seria interessante aqui para nossa realidade, pela cultura, talvez? Sim, com certeza, né? A cultura é diferente, né? Aqui é um país latino, né? Então a gente tem uma proximidade maior, assim, com as pessoas, né? E na Rússia, né? Essa experiência que a gente teve de fazer estágio de treinamento lá, também pude ver essa diferença de cultura, assim, né? De treinadoras que pegavam mais firme, de falar mais bravas. Eu lembro de ver pequenininhas, meninas de 3 anos, assim, muito pequenininhas, treinando e chorando no treino, sofrendo, e elas estavam lá, não desistiam, né? Eu acho que isso no Brasil, tu tem que saber como lidar, né? A própria Ekaterina, que foi essa treinadora russa que veio treinar a gente pôde observar também como ela foi se moldando a gente e a gente a ela, assim, Uhum. sabe? Eu acho que isso é o mais importante, né? Perfeito. É porque eu acho que tudo é aprendizado, né? Às vezes a gente olha. Eu falo muito da internet, né? Os professores às vezes olham aquilo como um espelho, mas é preciso se moldar e adaptar também, porque nem tudo cabe a gente, né? Então é Com preciso que a gente certeza. adapte realmente. E vocês, como Isso, vivenciaram tudo isso, com certeza têm esse olhar mais próximo também. sim. Legal. E na sua opinião, você comentou um pouquinho mais a fundo agora, como que você vê o papel do professor de base da ginástica rítmica? Ah, muito importante, né? É ali onde tudo começa, né? E além, claro, da importância da técnica de base, né? Do professor, ter um professor que tenha o mínimo da técnica para passar para o aluno, né? Também ter
esse olhar, porque é um esporte que começa muito cedo, né? Então, são crianças, né? Então, eu acho que o professor de base tem que ter também uma pegada mais lúdica, né? Com as crianças, assim, para que elas realmente se apaixonem pelo esporte, né? Plantar a sementinha, assim, da ginástica nas crianças, né? Eu acho que é, se não mais importante, né? Porque se a criança não inicia, né, é o começo de tudo, né? Ela não vai chegar na seleção brasileira e não vai chegar nos campeonatos, né? Então, eu acho que o professor de base realmente tem um papel muito importante. Isso você sentiu lá na sua base, né? Você comentou que você sempre foi muito feliz. E lá nos seus 15 anos, quando você escolheu, né, participar da seletiva, ir para a seleção, você também sentia a necessidade de ter essa coisa gostosa na ginástica ou você achava que tinha que ser muito sério também? No início era um pouco mais lúdico, assim, quando eu comecei, né? Depois tudo foi ficando mais sério, até também porque eu comecei a ter resultados mais expressivos, né? Então a carga de treino começou a aumentar, né? A dedicação também. E na seleção a mesma coisa, assim, foi uma mudança bem brusca, assim, de rotina, assim, na minha vida, quando eu entrei na seleção, né? A carga de treinamento, né? Para para começar a falar, né? Porque aqui eu treinava 4 horas, lá eu treinava 8 horas, às vezes até mais. Então, era só dedicação à ginástica, né? Então, e às vezes também a gente não tinha. Era assim, treinava de manhã, treinava tarde, estudava à noite. E ali com as meninas não tinha muito essa vida social, né? E ali nesse momento da adolescência, assim, ali algumas meninas acabam se perdendo, né? Porque não é fácil, né? São muitas mudanças no corpo, na personalidade, né? E para mim, eu acho que isso pegou um pouquinho mais para frente, quando eu já tinha uns 18 anos, assim, sabe? Essa às vezes, necessidade de experienciar outras coisas, assim, né? Uhum. Mas, como eu te falei, eu sempre fui muito apaixonada, então eu cheguei a desistir também, e eu experienciei essa dor de desistir, e eu vi depois o que realmente fazia sentido para mim, assim, sabe? Legal, legal de saber que você teve essa experiência da dor, né? De sentir falta e ver o que era estar e que realmente estar fora era talvez pior, né? Com Era certeza, difícil sim. com, pior sem, né? Isso mesmo. Mas eu acho que é o papel, né? Eu acho que faz parte quando você tem um foco mesmo e você chegou até o auge mesmo, porque realmente você abdicou de muita coisa, como qualquer atleta desse nível, e faz parte, né? Mas lá no início, a gente falou de categorias de base, lá no início nada se faz se não tiver essa sementinha plantada, esse amor realmente regado ali pelo esporte, né? Segundo a sua experiência, né, com essa questão professor e treinador, como que você vê e descreveria um bom relacionamento entre professor, treinador, ginasta, ou professor, treinador, ginasta? Eu acho que ah, tem que ter confiança, né? Mútua, né? Entre ambos. Respeito também entre ambos, né? É muito, muito importante. Como eu falei antes, né? A gente passa muito tempo com as nossas treinadoras, né? Então, muitas vezes a treinadora ela tem um papel além do treinador, né? Ela tem que se tornar psicóloga, ela tem que se tornar às vezes médica também, fazer de tudo ali. Então, eu acho que tem que ter essa parceria, né? Essa confiança ali de ambos os lados, assim. Às vezes eu vejo essa questão de hoje, né, com as gerações de hoje. Hoje você está atuando com ginástica? Sim, aham. Sim, essa questão de às vezes os pais sobressaírem os desejos, né, as vontades da criança, ou então sobressair é, a questão do professor e do treinador, né, de querer passar às vezes por cima. Isso é complicado porque cada um deve seguir o seu papel, né, e também confiar, né, no que o outro está ali como profissional, dando o seu melhor e fazendo o melhor pela criança, pela ginasta, né? A gente passa às Com vezes por isso, certeza. né? Nesse momento da sociedade, né? Sim, com certeza, né? E, às vezes os pais acabam dificultando, né, esse relacionamento, né?
Eu sempre falo, o pai tem que estar na arquibancada assistindo, apoiando, né? Mas às vezes os pais acabam ultrapassando, né, esse limite, né, entre o respeito com o treinador e eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante para a gente falar, né, hoje, né? E essa geração atual também é um pouco diferente, né? Porque, digamos lá, quando eu iniciei, as coisas eram muito diferentes do que são hoje, né? Hoje é tudo mais fácil, né? O acesso à informação, então é tudo mais fácil para as crianças, e às vezes isso acaba dificultando esse processo de não desistir, né? De passar por cima das dificuldades, de ter a resiliência. Então, os pais têm um papel muito importante nisso também, né? De incentivar e fortalecer, né? Esse vínculo, né? Perfeito, porque realmente lá atrás tudo era um pouco mais distante, né? Então era menos atrativo que as crianças tinham. Hoje é tudo mais fácil. Então, se deixar, ela vai trocar de esporte a cada mês. E aí não vai aprender sobre resiliência, sobre persistência e tudo mais, que é igual na vida, né? Eu falo que a ginástica é só uma amostra grátis do que a criança vai viver depois quando adulto, né? Com E certeza. considerando a tua experiência ali, Olimpíada, entrando no tapete, bem específico, o que você acha que você levou de exemplo dos profissionais que atuaram contigo até essa chegada ali ao tapete da Olimpíada? Deve dar um coisinha no coração, né? Sim, eu acho que passa um filme na cabeça, assim, né? Eu lembro de quando eles chamaram a gente, assim, para preparar, né? Tava tudo bem escuro, assim, era uma passarela, assim, tava tudo bem escuro, e a gente ali fazendo o nosso ritual para entrar em quadra. E a hora que chamaram o Brasil para entrar na quadra, parecia que tava tudo em câmera lenta, assim, foi algo inexplicável, assim, né? E parece que tava um filme passando na cabeça ao mesmo tempo, assim. Eu tava ali focada, claro que eu tinha que fazer, mas foi algo que eu nunca tinha sentido antes, assim, sabe? E eu acho que passou um filme na cabeça mesmo de todos os momentos que eu passei com as treinadoras, né? E com certeza não era só eu que estava entrando na quadra, né? Era a professora Janete, a professora Deise, a professora Tarja, a Paula, todas elas estavam ali comigo entrando em quadra, né? Uhum. Eu tava lá na arquibancada gritando muito, viu? Mas realmente deve ter sido um momento auge, né? Essa coisa do passar o filme na cabeça com certeza acontece mesmo, porque é uma trajetória que você falou, né? Foram 20 anos treinando até você deixar a seleção. E com certeza muitos perrengues, né? Muitas dificuldades, muitos aprendizados, tudo que faz parte aí desse processo. Hoje você atua como professora, você falou pra gente. Como que você procura motivar essas suas ginastas dessa geração nova aí? Eu não estou trabalhando com alto rendimento agora, né? Então é uma pegada mais leve ainda, assim. É, eu trabalho ali com as meninas no meu espaço e eu tenho muito isso, assim, de elas serem felizes treinando, assim. Então, eu sempre procuro variar o treinamento, não deixar que fique muito maçante, assim, né? Porque é um esporte que exige muita repetição, né? Lapidar os movimentos. Então, eu sempre procuro tá deixando a aula o mais dinâmica possível. Os aquecimentos, como eu trabalho com as crianças, eu sempre procuro também trabalhar brincadeiras, né, de uma forma lúdica, com músicas, né, e elas serem felizes. Eu acho que isso para mim é o mais importante, assim, né, e também se apaixonarem pela prática da atividade física, né, que também é muito importante, não se você vai virar um atleta de alto rendimento e para a seleção, mas para a sua saúde, eu acredito muito no esporte como um agente transformador, assim, né? É, ele ensina muito, né? Então, se te ensina para a vida, né? Então, eu sei que quando eu tiver filhos, se um dia eu tiver filhos, eu vou colocar eles no esporte que eles quiserem, vou apoiar, porque eu acredito muito mesmo no esporte, assim, como um educador, assim, né? Formador, né? De caráter, de valores, né? Para as crianças. Assim como foi Então, eu para você, procuro né? trabalhar exatamente assim como foi para mim. Então, eu procuro passar isso para as minhas meninas, né? Legal. Bom, eu abri uma caixinha nos últimos dias, deixei aí para o pessoal também trazer algumas.
algumas perguntas e selecionei 3 aqui para a gente ir finalizando. Como eram os seus sentimentos antes de entrar para um campeonato? Como que era isso para você? Ah, Pergunta dos seguidores. isso também foi algo que eu fui aprendendo a lidar comigo mesma. Então, mais uma coisa que o esporte é muito importante para a gente se conhecer, né? Eu sempre fui ativa, assim, né? Ansiosa, digamos, um pouco ansiosa. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso para que isso não me atrapalhasse na hora da competição, né? Porque a ginástica é um esporte que tem essa característica de treinar muito e na hora da competição você ter ali 1 minuto e 30 para mostrar tudo aquilo que você treinou. Então, se a parte mental não tiver alinhada com o seu corpo, né? As coisas não vão dar certo. Então, isso foi uma coisa que eu também fui trabalhando ao longo da minha carreira, assim, né? Eu percebi que eu precisava ficar mais calma, não pensar muito, meu Deus, vou entrar em quadra. Então, eu procurava treinar, eu ficava repetindo, repetindo, até me chamarem para entrar na quadra, eu simplesmente entrava, né? E isso é uma coisa que você vai se conhecendo com o tempo. Tem outras meninas dentro do conjunto mesmo na seleção, né? Quando a gente fazia a nossa preparação ali, nosso ritual para entrar em quadra, mas cada uma tinha o seu jeito, cada uma tinha. Uma precisava colocar mais pilha, outra precisava se acalmar mais, uma ficava mais quietinha, a outra precisava falar mais. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a lidar, porque não é fácil, né? Eu sempre falo para as pequenas aqui que estão comigo, entrar em quadra, se expor, né, para as outras pessoas, numa competição, não é fácil, né? Então, trabalhar isso também é muito importante, né? E mostrar o seu trabalho ali, né? De semanas, meses, anos, em 1 minuto, 2 minutos e meio, né? Não, Realmente eu sempre falo assim, a sensação de entrar em quadra, ela não muda para mim. Até hoje, às vezes faço algumas apresentações, o friozinho na barriga tá sempre ali, o coração bate forte. E era assim na seleção, foi assim na minha primeira competição até a última, né? Então você precisa aprender a lidar ali com as suas emoções, né? e se entender, né? Se aprender realmente como que você funciona e o que é melhor para você mesmo, né? Não Sim, existe uma receita de bolo para isso. não. Bom, uma outra pergunta aqui. Você sempre se imaginou chegando lá? Como eram os sonhos, a imaginação da Jéssica antes de alcançar as principais conquistas da sua carreira? Isso é muito engraçado, porque eu sempre me imaginei chegando lá. Desde pequenininha, eu lembro até que quando eu era pequena, na escola, né? O que vocês querem ser quando crescer? Eu já desenhava ginasta, bandeirinha do Brasil, e que eu ia chegar lá, mas eu não sabia tudo que eu ia ter, né, que fazer para chegar lá, e quão difícil ia ser. Mas eu tinha isso muito forte dentro de mim, né? E talvez por isso também as coisas aconteceram, né? Sempre acreditei que seria possível, assim, né? Então, geralmente as pessoas não imaginam, né, que ia chegar na Olimpíada, mas no meu caso eu sempre mentalizei e imaginei, assim, que isso fosse acontecer. Claro que teve momentos que isso ficou mais forte, outros momentos, momentos de dificuldade, onde eu, né, pensei em desistir, cheguei a me questionar mais de se era possível ou não, mas dentro de mim essa chama sempre esteve presente. Mas você sabe que ano passado eu conversei com a Babi ainda aqui no canal e Uhum, acredito que o seu caso também envolve isso. A sua irmã comentou aqui a verdade. A família é muito forte nesse sentido, né? De manter essa chama acesa, de dar apoio nas horas difíceis, que não vão ser só horas fáceis, né? Eu acho que esse suporte familiar, ele é ele é decisivo, né? Para quem vai e para quem não vai, né? Com certeza, eu sempre também cito a importância da família, né? Porque para mim eles foram muito importantes é, nessa parte do suporte, de dar apoio, também a parte financeira, né? E a gente aqui em casa, a gente não tinha condições, né? Meus pais não tinham condições de pagar, por exemplo, os colãs, as viagens, os aparelhos, mas meu pai e minha mãe nunca mediram esforços para que as coisas acontecerem. Então, eles faziam várias ações para arrecadar dinheiro, para que eu conseguisse chegar lá. E às vezes não era o que eu via com as outras meninas que treinavam comigo, sabe? Os pais às vezes não queriam se incomodar, não,
ah, não, não, não. E aí acabavam que as crianças não iam para frente, assim, às vezes por causa dos pais, né? E Uhum. isso é muito importante ter o apoio da família, né? Com o apoio da família não é fácil, né? E sem ter o apoio, então fica mais difícil ainda. Com certeza. E a última pergunta aqui, conta um pouco de como é a preparação de uma ginasta olímpica, equipe multidisciplinar. Olha, aquele ano lá de 2016, eu sempre falo que foi o ano que eu tive a minha maior realização como atleta, né, de competir na Olimpíada, ser capitã, mas também foi o ano mais desafiador, assim, porque foram muitas horas de treino, a dor, a gente abdicou ali dos estudos nesse ano, né, então tava todo mundo ali vivendo 100% para que a gente conseguisse executar a série da melhor maneira. As meninas também tinham, eu acho que 10, 12 meninas na seleção, mas só 5 iam representar o Brasil, né? Então teve essa questão também, né? Que era assim, como se fosse uma corrida, assim, todo mundo dando o seu melhor, todo mundo querendo a vaga, né? É lógico que às vezes muitas pessoas acham que a gente tinha um ambiente muito competitivo com a gente, mas lá na seleção meio que tá todo mundo no mesmo barco, então todo mundo tá se ajudando, torcendo, mas também querendo seu espaço, né? Então foi um ano muito desafiador, treino não tinha hora para acabar, também foi o ano que a gente treinou ali com a treinadora russa, né? Então ela ensinou muito pra gente, né? O treinamento, eu lembro que começava às 7 da manhã, na corrida de aquecimento eu já estava pingando de tão intenso que era, né? Então foi uma rotina bem intensa, assim, né? A gente viveu para isso, assim, né? Mais do que nunca, né? Então era só o treino, fisioterapia, cuidar, né, para não se lesionar. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, os médicos, a psicóloga também. Então, todo mundo trabalhando ali no mesmo objetivo, né? Em função daqueles 5 minutos, né? Lá no Rio de Janeiro. Isso. E assim, esse processo todo ele é exaustivo, mas essa semana, por exemplo, eu estava conversando numa aula, meu professor falando, eu só me arrependo dos treinos que eu realmente não fiz, né? E é mais ou menos isso, né? Se você não tivesse passado por aquilo, hoje você não estaria onde você está, com as memórias, com as sensações, os sentimentos e a experiência aí na tua carreira, na tua vida, né? Isso é o que mais importa, eu acho. Com certeza. E eu sempre me dediquei ao máximo, né? Eu tive algumas dificuldades, né? Principalmente ali nessa fase final ali de ir para a Olimpíada, né? Porque eu sou canhota, então para fazer o conjunto de fita ali eu tinha muita dificuldade. E eu falava, cara, eu vou dar o meu máximo, porque se der certo ou não der certo de eu ir para as Olimpíadas, né? Eu quero ter esse sentimento de ter feito tudo que eu podia ter feito para chegar lá, porque esse é o sentimento, é o melhor sentimento que a gente pode ter, né? Em tudo, né? Então, mesmo se eu não tivesse ido para as Olimpíadas, né? Eu seria uma vencedora, né? Porque eu dei o meu melhor a cada treino, cada passada, dei o meu máximo. Eu sempre tive essa característica assim, de treinar. Então, eu lembro que às vezes a gente estava lá passando a 20ª vez a série. E eu tava lá, com expressão, passando força para as meninas, como se fosse nas Olimpíadas, né? Sempre dando o meu máximo, né? Eu acho que isso não tem nada mais recompensador do que esse sentimento, sabe? Nossa, que lindo. Já posso encerrar já. Mas eu ainda tenho uma última pergunta, que eu quero que você deixe para os professores e treinadores aqui um recado que, assim, o professor treinador está hoje atuando com as suas ginastas. Como que ele pode hoje motivar, né? Ou como que ele deve agir em relação à ginasta que ele vê ali com um brilho nos olhos? Às vezes não é aquela ginasta mais talentosa, mas que ele vê ali um potencial de alguma maneira e um brilho nos olhos, né? Como que você, quais as palavras você deixaria para esse professor e treinador aí da GR? Eu acho que o treinador, como eu falei, né, não existe atleta sem um treinador, então ele tem um papel muito importante em toda a carreira, né, do atleta. Se desenvolver também, né? Procurar sempre estar evoluindo e dando o seu máximo, assim como o atleta, né? Então, eu acho que é muito recíproco, né? Esse relacionamento precisa ser, né?
Tem um livro do Bernardinho que eu li, que é bem bom para os treinadores, que fala sobre o treinador precisar saber até onde ele pode ir com o atleta, sabe? Até onde ele pode puxar quando ele tem que dar uma afrouxada. Então, precisa ter esse feeling, assim. E esse feeling a gente consegue com o tempo, com a experiência, conhecendo o seu atleta também, né? São pessoas de personalidades diferentes, né? Então, cada um vai ter ali a sua personalidade, o seu jeito, né? E o mais importante, né? Plantar a semente da felicidade, né? O atleta precisa estar feliz, à vontade, no treino, né? Porque é onde ele vai passar a maior parte ali da adolescência, né? Da, da infância, né? Então, eu acho que para os professores, treinadores, acho que é uma dica, assim, tá? Se desenvolvendo também, buscando o melhor e para ser recíproco, né? O atleta dando o melhor e o treinador também. Eu acho que esse é o caminho, é esse que fez a nossa seleção hoje estar aí no topo, né? Você fez também parte desse processo. Eu não tinha atentado, né, que você fez parte do processo antes de Camila, né, chegar na seleção Sim, até hoje, né? Eu acho sim. muito lindo a entrevista que ela fala que ela quer que o Brasil chegue a ser o top 5 e nós somos hoje, estamos no topo do mundo graças à dedicação de muitas pessoas, inclusive sua, né, enquanto ginasta, que construiu toda essa história aí, então é lindo de ver. Quero agradecer imensamente pela sua participação, pela sua dedicação, pela nossa modalidade, assim, por você ter construído a ginástica aí junto com a gente no nosso Brasil. É, de coração, muito obrigada por estar aqui hoje. Acho que todo mundo é muito feliz por ter você na nossa história. E com certeza tudo que você trouxe aqui para a gente vai poder contribuir com muitas ginastinhas aí e muitos professores também na nossa modalidade. Obrigada, Val, obrigada pelo convite. Sempre para mim é muito prazeroso poder compartilhar um pouquinho da minha história, poder, quem sabe, inspirar, né, novas ginastas. E realmente para mim eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte da seleção e de hoje elas estarem colhendo ali os frutos, né, de muitos anos de trabalho, né, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Então, trabalho de anos, né? A Camila na seleção entrou em 2011, então já são mais de 10 anos treinando, batalhando, aprendendo, quebrando a cara, não desistindo, né? E hoje é um orgulho, assim, eu sempre falo, nossa, quando elas vão competir, eu torço muito, né? Hoje eu fico mais nervosa do lado de fora do que era antes Uhum. quando eu estava competindo. E é um trabalho, eu acho que a ginástica do Brasil, ela vem numa crescente, não só na seleção, assim, né? Mas é um trabalho de conjunto mesmo, né? Os treinadores trocando experiências, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa escola de treinadores, agora o Brasil está tendo uma base, né? A seleção também fazendo treinamentos abertos, compartilhando os ensinamentos com outras treinadoras, faz com que que a nossa modalidade só cresça, né? E hoje a gente já tem muitas ginastas, né? Fazendo ginástica rítmica, e a gente consegue ver esse resultado dessa massificação na seleção, né? Onde a gente tem ginastas de todos os estados, né? Antigamente era tudo mais de uma região só, de um estado, e hoje a gente tá difundida, né? Então, isso é muito importante, fico muito feliz de ter feito parte desse grupo que está hoje, e muito feliz também de estar aqui hoje, contribuindo com o teu trabalho. Parabéns para o teu trabalho, por essas lives, né? Que com certeza só tem a agregar muito aí na vida das treinadoras, das ginastas e das pessoas, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero reiterar aqui o convite a todo mundo para continuar participando aqui, né? Vamos ter mais amiguinhas aí da Jéssica também por Sim, aqui, né? Adriele vai estar por aqui. Quem mais? Que é também a Bianca, né? Que faz parte com você também do sim. conjunto. Uhum. E a gente vai seguindo aqui, eu acho que essa é a melhor maneira da gente fazer a nossa modalidade crescer. Eu sempre conto a história de uma amiga minha que morou na Rússia. E ela contava que ela via criancinhas indo no ponto de ônibus com arquinho, assim, como a gente vê meninos de bolinha de futebol, assim, aqui no Brasil, lá ela via ginastinhas. Falou, um dia isso vai acontecer por aqui também, que a gente está nessa crescente, né? E a Sim, melhor forma é a gente fazer com que os professores e treinadores estejam preparados para
essas ginastinhas todas que vão vir por aí muito em breve, cada vez mais, né? Com Então, certeza. mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí na tua caminhada. Sempre que precisar, conte com a gente. E estamos por aqui, então, para mais lives nos Obrigada. próximos dias. Obrigada, Val. Desejo também muito sucesso aí no teu projeto. Obrigada às pessoas aí também que fizeram parte hoje aqui. E vamos juntos, né? Que juntos a gente chega mais longe, né? Fica mais forte. Então, somos mais fortes, com certeza. É Beijo verdade. grande. Obrigada a Beijo. todos. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Obrigada. noite.